sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. O versículo que nós vamos ler é a partir do versículo de número 11. Todos encontraram? Lucas 7, 11. É uma passagem conhecida que eu gostaria de dividir com os irmãos. Eu gostaria que você, essa noite, abrisse os ouvidos a essa palavra que vai ser ministrada com seus ouvidos espirituais. Preste atenção nisso que Deus quer ministrar ao nosso coração essa noite. Lucas, capítulo de número 7, o verso é o verso de número 11. Preste atenção nessa palavra, irmãos. Diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão seguia Jesus. Verso 12: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Verso 14: chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Até aqui. Deus, obrigado, Senhor, que o Senhor ministre a sua palavra no nosso coração. Que essa palavra, meu Pai, que acabamos de ler, seja, meu Pai, o seu alimento espiritual para a nossa semana. Que nós possamos, Deus, com os nossos corações, acolher a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quem mais tomou um susto aí? Tinha que encerrar, mas eu tomei um susto, eu confesso. Faz parte para a gente ver se a gente está bem ligado. Está tranquilo, viu, Miguel? Está tranquilo. Eu não sei se foi o Miguel que veio, mas está tranquilo. Mas eu assustei. Irmãos, Lucas capítulo de número 7, eu fico aqui observando o que Jesus veio fazer na terra. Meu irmão, não tem como a gente não olhar para as Escrituras, não olhar nas parábolas, não tem como não olhar no Sermão do Monte, não tem como analisar os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e não ver a mensagem clara e direta de Deus para os homens na terra. Não tem como. Não tem como não olharmos para os dias de Jesus, os 3 anos de ministério, dos quais foram dos 30 aos 33 anos. Com 30 anos, o nosso Senhor Jesus desceu as águas do batismo, sendo batizado pelo profeta, que preparou o caminho, que também era o seu primo, João Batista. Irmãos, a missão de Jesus, ela transcende os anos, os séculos e os milênios. A obra de Jesus, ela é viva e atual nos dias de hoje. Por que eu estou falando isso? Porque eu creio perfeitamente que tudo que o Senhor fez, Ele ainda faz nos dias de hoje. Eu creio que todas as ações de Jesus não foram descritas e narradas para que pudéssemos ler, decorar, falar sobre quem era, uma história narrada. Não, era porque ela se tornasse vida, e essa vez agora se tornando em vida, nós possamos viver e fazer parte da mesma história narrada por Cristo, nos dias em que nós vivemos. Então eu quero poder declarar e ser usado nessa noite e dizer, meu irmão, que a obra do Senhor não foi finalizada ainda, ela continua sendo realizada nos nossos dias. Nós continuamos sendo contemplados pelas ações que
que Jesus fez. Nós somos visitados por esse Jesus. Nós ouvimos a mensagem desse Cristo, que por sinal, nós como cristãos defendemos e levantamos essa bandeira. Não tem outro igual. Nenhum outro personagem na história da humanidade fez o que Jesus fez. Tem o poder que Jesus tem, que morreu e ressuscitou, e a morte não prevaleceu sobre ele. E hoje nós nos debruçamos na sua morte e ressurreição, acreditando nela todos os dias da nossa vida. Olhando aqui em Lucas 7, veja que o cenário montado, descrito aqui, é muitas vezes parecido com o que passamos em alguns episódios da nossa vida. Parece que o cenário para essa mulher fala que não cita o nome da mulher, mas cita de onde ela era. Essa mulher era de Naim. Fala que o roteiro da vida dela, nesse episódio aqui, está um roteiro que parece que está mal escrito na vida dela, que ela não queria esse episódio da vida dela. Fala que essa mulher era uma mulher viúva, e a viúva, na sua condição, irmão, passava um apuro. Não é fácil ser até nos dias de hoje viúva, mas antigamente era muito difícil ser mulher, porque a mulher não tinha um espaço de trabalho, ela não podia ter provisão financeira, ela não podia ter o seu autossustento, porque ela era discriminada por ser mulher. Tanto que até o Antigo Testamento aponta para isso, falando que as viúvas tinham direito de toda a colheita, o que caía no chão, o que ficava ali no caminho, elas podiam colher e se alimentar. E era até uma ordem do Senhor dizendo: olha, colhei, o que cair deixa para a viúva, porque a viúva não tem a terra dela, ela não planta, ela não tem posse, ela não tem nada. E aí, por ser viúva, e os órfãos também, por não ter provisão, eles podem se alimentar, a viúva e o órfão. Essa mulher era viúva. Uma mulher que talvez olha para o seu cenário e vê aqui e fala: agora está difícil, só por ser viúva. Aí acontece um episódio a mais na vida dela. Qual que é esse episódio? Ela perde o seu único filho. Quem tem filho sabe a alegria que é ter um filho, abraçar um filho, gostoso. Você entendeu? É gostoso dar um abraço no irmão da igreja, é gostoso dar um abraço, sabe? Mas é tão bom quando você abraça o filho, né? E você vê aquele amor, fala: esse aqui é meu mesmo, esse aqui é meu filhão mesmo. É tão gostoso abraçar um filho. E a mulher agora não podia nem ter mais a aproximação do seu marido e nem do seu filho. Pronto. Você olha para um episódio como esse e vê que parece que nessas condições a vida dessa mulher literalmente perder agora todo o sentido, todo o propósito. Porque agora qual que é o sentido de se viver? Qual que é o meu propósito de vida agora? De compartilhar, de não é mais servir o marido, de não servir mais os filhos. Talvez teria que, numa outra circunstância, arrumar novos episódios de vida para se erguer, ter motivos para viver nessa terra com a cabeça erguida. E aqui, então, entra a obra de Jesus. Que é sobre essa obra que eu não posso deixar de falar dos nossos dias. É sobre essa obra de Jesus que a nossa boca se enche para falar. Ressalta-se a nossa alegria em anunciar a obra maravilhosa que Jesus faz nos nossos dias. Por isso, nós precisamos fazer essa mesma obra de Jesus com as crianças. Por isso, nós precisamos fazer a mesma obra de Jesus com os presos. Nós precisamos ter a mesma voz com os enfermos, doentes, em casa, nos seus lares. Porque nós precisamos levar essa obra que Jesus fez e realizou também na nossa vida. Jesus está aqui e agora, passando pela cidade, temos aqui então, chegando em Naim, uma viúva com um cortejo do seu filho, com uma multidão. Jesus vem também com uma multidão. Veja que nesse texto de Lucas capítulo 7 tem um encontro de duas multidões. Uma que vinha chorando, lamentando, vinha celebrando ou cortejando a morte, mas tinha uma outra multidão que andava atrás de Jesus, porque Jesus oferecia milagres. Então veja que ambas multidões se encontraram. Ambas tiveram seu caminho cruzado, as que estavam tristes e as que estavam na esperança de ver a sua vida mudada e transformada. Por isso eu olho e vejo que nós devemos fazer parte dessa comitiva, daqueles que estão atrás de Cristo,
acreditando no milagre, acreditando na provisão. Se não, nós mudamos do lado da multidão. E eu não consigo entender. Tem pessoas que já estiveram do lado da multidão, da esperança de estar com Cristo, de acreditar, de estar firme nas promessas do Senhor, louvando a Deus pelo aquilo que Ele já fez, e partindo desse lado da multidão para o outro lado da multidão, que agora vive triste, vive desanimado, vive à procura de situações em que nada mais é do que estão correndo atrás de um enterro, um momento fúnebre, que é de coisas que serão enterradas nessa vida, nesse tempo. Por isso eu disse, vamos ouvir essa mensagem com os ouvidos espirituais. Quero falar algo para encorajar e fortalecer você hoje, irmãos. O lado da multidão, a obra é de Jesus, só que o lado da multidão somos nós que temos que decidir. Amém? Entendeu o que eu quis dizer? Não. Jesus não fala, ei, vai você para lá, vem para cá. Não, nós temos que escolher o caminho certo, e o lado certo é estar com Jesus. O lado certo é o Senhor vai e nós estamos com Ele, porque Ele já preparou o caminho e nós estamos no caminho que Ele preparou. Nós estamos do lado de Cristo, anunciando que Jesus faz milagres, que Jesus pode mudar, que Jesus pode transformar. E aí então as comitivas se encontram. O que estava acontecendo na comitiva que Jesus encontrou? Um velório. E quem está aqui já foi no velório, sabe como que é um velório. O que tem no velório? Tristeza, mágoa, não é mágoa, né? Choro, pranto. Tem ali no velório, o clima do velório é um clima pesado. Tem muita reflexão no velório, né? Tem lembranças de nossa. Aí você vê ali as pessoas reunidas velando aquela pessoa que acontece, que faz parte do ciclo da vida. Mas o velório traz isso, vem carregado disso, não é verdade? Eu acho que você nunca foi no velório, estava todo mundo dançando, tranquilo, cantando, festejando. Rapaz, esse morro devia ser muito ruim se acontecer isso. Eu não acredito que aconteça. Mas quando parte, automaticamente vivemos em tristeza. Por quê? Porque se foi um dom precioso de Deus que é viver, quando perdemos a dádiva de viver, perdemos tudo. Entendeu por que há tanta tristeza no velório? Porque o que nós temos de melhor, o bem mais precioso que nós temos aqui na terra, não é o carro, não é a casa, não é o que você acumulou fora isso, não é nem a esposa e nem o filho. O que nós temos de mais precioso, o dom mais precioso de Deus é a vida que nós temos. Com a vida que temos, entendemos o real sentido de Deus. Porque até o amor que exercemos uns pelos outros, e o pai do filho que nós abraçamos com tanto carinho, nós só amamos, diz a palavra de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então a vida é para ser carregada com sentimentos que vem de Deus para nós, e não, irmão, para semear tristeza. Nós não podemos deixar no campo da nossa vida, na única vida que nós vamos ter, semanas, meses, anos da nossa vida em que nós vivemos por tristeza, vivemos por desilusão, vivemos por enterrar, apenas viver um clima de velório pesado, sem querer dividir aquele momento, que é um momento que você quer poucas pessoas, é um momento só de poucas palavras, é um momento de só pranto, só luto, só tristeza. Esse era o clima do velório. E no velório, depois do velório, vem o enterro. E o enterro é para colocar um ponto final nessa tristeza, que é para colocar por terra e encerrar tudo aquilo. E aí fica então o velório seguido do cemitério. E como eu disse essa noite, quero trazer uma mensagem espiritual. Eu quero dizer para nós hoje que o nosso caminho não está nessa multidão. O nosso caminho não é de velório nem de enterrar as coisas na nossa vida. Mas hoje, em nome de Jesus, irmãos, essa é uma palavra de Deus para você. Reaviva toda a esperança que você tinha, por mais que já estava desanimado, triste, decepcionado, olhou a situação e o cenário não tinha mais como ser positivo, assim como esse cenário que está sendo narrado aqui. Mas a gente ainda vê pessoas com vida enterrando tantas coisas que Deus lhe deu, enterrando tantos projetos, tantos sonhos, enterrando tantas coisas boas, impedindo com que isso seja exercido ou feito na sua vida. Irmãos, quando nos afastamos de Deus,
Quando não estamos vivendo o que Deus quer na nossa vida, não estamos na direção de tudo que Ele pode realizar. Veja por bem, como eu vou viver desse lado da multidão, aquilo que Deus quer que eu viva em esperança e milagre que o Senhor pode realizar, se eu estiver do outro lado, eu não vou viver. Mas ainda tem jeito, se nós mudarmos o lado. Mudarmos o lado e acreditar que nós não vamos mais enterrar os problemas, as dificuldades que nos sobrevêm, e achando que isso aí vai determinar o nosso estado por hoje e pelo amanhã. Não vai, irmão. O nosso estado, ele é decretado e anunciado pelo nosso Senhor Jesus. Ele muda toda a história. Ele muda o rumo. Ele muda a direção. Velório, tristeza, choro. Do lado de cá eles vinham e os dois se encontram. Agora nesse velório, nessas duas multidões, nesse local que nós vemos aqui, o encontro de duas multidões que estavam vivendo um momento no mesmo dia, na mesma hora, de uma maneira totalmente diferente. Já disse, do lado de lá, irmão, estavam ali pessoas emocionalmente abaladas. Também tinha pessoas que estavam enterrando ali com aquele cenário muitas coisas que ainda se tinha de expectativa. Estavam acabando. Também ali nós vimos que as pessoas estavam no velório encerrando ciclos. Sobre isso eu quero também poder falar um pouco antes da gente seguir. O ciclo espiritual em que vivemos. Para isso eu gostaria que você me desse a sua atenção. O ciclo espiritual é: hoje nós vivemos o ciclo espiritual que nós estamos diante de Deus, colhendo daquilo que nós temos plantados nesses anos que se passaram. Tem ciclos na nossa vida que se encerram, como acontece, mas hoje nós temos o ciclo de poder retomar frutos diante do nosso Senhor. Talvez não ficou claro para você entender. O que eu estou querendo dizer é: ou a gente caminha para o enterro, ou a gente caminha para ver coisas novas acontecendo diante de nós. Só tem uma maneira de a gente viver nessa diferença: é acreditando no que Jesus pode fazer. Somente isso. Planta hoje. Hoje Deus está voltando a dizer na nossa mente assim: faz tempo que você não crê. Essa mensagem está dizendo exatamente isso. Faz tempo que você já enterrou isso na sua vida, mas não era para ter enterrado. Faz tempo que você não cria nem expectativa, mas pode voltar a criar expectativa, porque eu ainda posso fazer. O que nós estamos querendo falar é que a semente de Cristo, irmãos, ela é germinada, ela cresce, e ela chega até nós não pelas nossas ações, mas pelo fluir natural da obra dele na nossa vida. E aqui tem pessoas que só estão enterrando. Eu estou muito descontente com os meus irmãos espirituais. Eu vejo pessoas que estão enterrando sonhos e projetos e vidas e ações, e o amanhã está enterrado, sendo dos quais nós temos que estar regando e aguardando o fruto vir no tempo certo do Senhor. Mas a boa notícia é que hoje nós vamos, em nome de Jesus, retomar os projetos de Deus na nossa vida. Os projetos de Deus em prol da nossa casa, em prol do nosso filho que não está presente, em prol da nossa mulher, do nosso filho, do nosso pai, marido, esposo que não está presente. E veja que o cenário, irmão, a olhos naturais, acabou. Mas quem disse que aqueles que servem a Cristo andam com olhos naturais? Nós não andamos, nós andamos com os olhos espirituais. Olhos naturais, acabou. É isso aí mesmo, a gente tinha que estar do outro lado da multidão. Mas os nossos olhos espirituais nos fazem acreditar que o Senhor ainda tem muitas ações a realizar na nossa vida. Você lembra da passagem de Ezequiel, capítulo de número 37, que fala sobre a visão de um vale de ossos secos? O lugar estava feio demais. Deus leva o profeta dele lá num local, e ele consegue contemplar ossos sequíssimos, secos. A palavra de Deus que eram tão secos que eles eram sequíssimos, quase esfarelando os ossos. E Deus fala para ele:
E aí, esses ossos aí, eles podem viver novamente? Eles podem tornar a ter vida? Esses ossos aí, eles podem? O que o profeta fez, irmão? De uma maneira tão sábia, que é que nós vamos fazer hoje. Tu sabes, Senhor. Pela tua palavra pode. Tu sabes. Eu sugiro a minha conclusão. Já está decretado. Mas ele sabiamente disse, tu sabes. E ali então, diante daquele cenário, nós lançamos a dizer o que Deus pode fazer na vida. Só tu sabes, Senhor. O que eu quero dizer é que por mim eu não posso ser mais. Mas a minha fé não é para falar do que eu estou vendo. A minha fé é para dizer do que o Senhor pode fazer. Nós não usamos fé, irmão, para descrever situações. Nós não usamos os nossos olhos espirituais para falar o que nós estamos vendo. Nós usamos a fé para dizer que Deus pode mudar toda a situação, seja ela qual for, seja a direção em qual esteja, seja o rumo em qual estiver. O Senhor pode dar rumos, direções novas, e Ele pode fazer. Louvado seja o nome dEle. Então é claro que nós estamos falando de coisas que acontecem na nossa vida, episódios, cenários, em que tudo parece que virou do contrário. E aí, olhando esse texto aqui, nós vemos nesse encontro que Jesus chega no versículo 13, ele fala assim, olha, eu vou fazer só uma pregação totalmente textual, quero ficar só nesse texto, irmão. Ele fala assim, olha, depois que as duas multidões se encontram, vendo o Senhor, veja que aqui é muito diferente de muitas passagens que nós vemos na Bíblia. Que tinha passagem que o cego partilhou e gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Havia um aproximar, a mulher não estava nem chegando perto de Jesus. Não tinha nada vindo até Cristo, como nós sempre incentivamos, vamos até Cristo. E aqui não tem aquela frase que ouvimos tanto de Jesus, falar assim, o que queres que eu vos faça? Nesse momento, no verso 13, diz assim, Jesus viu ela. Jesus enxergou nela. Jesus viu toda a situação descrita naquela mulher. Vendo-a, se compadeceu. Irmão, não podemos te deixar e te acreditar que nada na nossa vida Deus não está nos vendo, Deus não está nos assistindo. Os olhos de Deus não estejam atentos lá na sua casa, lá no seu quarto, lá no seu trabalho, lá eu não sei onde que é, irmão. Deus está vendo. Porque nós temos um senso pessoal de dizer assim, Deus não está sabendo. Tá. Mas será que Deus não sabe? Sabe. Será que Deus sabe? Sim. Quem disse que não? E aqui Jesus vê essa mulher e se compadece dela. Deus sabe exatamente a dor que lhe causava. Eu já disse, reforço, e a gente tem que reforçar isso para nós mesmos. Deus sabe qual é a dor de cada um. Quando as pessoas falam assim para mim, ó, pastor, estou em depressão, vamos orar por depressão. Irmão, quem já teve esse negócio? Eu já tive eu tive que tomar uns comprimidos fortes, tal da tarja preta. Quando a pessoa fala assim, estou com crise de ansiedade, irmão, parece que eu começo a sentir um negócio dentro. Eu falo, está amarrado em nome de Jesus, me pega não. Eu tive que, por tempos, de tanto staff, de tanto trabalho, de tantas coisas, tomar remédios para ansiedades. Mas em nome de Jesus, é uma dor que causa. Mas do lado de cá, irmão, crendo no que o Senhor vai fazer, é que nós sabemos que Ele sabe toda a dor que sentimos. E Deus não quer ninguém viver em dor. Deus não quer ninguém vivendo numa situação travada, amarrada, engessada. Ele tem remédio para toda situação. Pastor, estou na ansiedade, estou na depressão, estou enfrentando problema, eu não sei, tem saída para isso. É isso que o texto está dizendo. É temporário e é passageiro, e ele muda diante do poder que há em Jesus. Olhe para as Escrituras e veja se tem um apelo, irmão, que não seja esse de Jesus. Em que momento que Jesus encontrou um grupo ou foi passar um ensinamento dizendo, sigam-me e se darão bem nessa terra? Pelo contrário, não falou isso não. Ele falou que todas as afrontas terão, mas em todos os momentos Ele estará conosco, sendo assistidos por Ele. O Senhor tem te contemplado, vou falar algo do seu coração direto, que eu falo para mim sempre. O Senhor tem te contemplado desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento, Deus
olhou para você, já sabia como você ia se chamar e sabe quantos serão os seus dias da terra. Em nenhum momento da sua vida Deus apartou os seus olhos de você. De nenhum de nós. Nós estamos sendo contemplados por Deus em todo o caminho, em toda a ação que passamos na nossa vida. Seja até a mais profunda tristeza em que achamos que estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. O Senhor olhou para ela e se compadeceu. Foi até ela. Quero, em nome de Jesus, irmãos, acreditar que ao sair daqui nós se sintamos acompanhados pela presença do nosso Deus. Lembra que nós estamos falando em espiritual, que o sentimento da tristeza é, não vai dar, enterrou, acabou, não. Mas espiritualmente dizendo, Ele está presente conosco na cova dos leões, na fornalha de fogo, no dia da solidão, em todos os dias Ele está conosco, e nós vamos continuar firmes com Deus ao nosso lado. O Senhor olhou, se compadeceu dela, e Ele diz uma mensagem para ela: não chore. A palavra não chore, ela é como não temas, não tenha medo. Você vê que até Jesus chorou por causa da situação do Lázaro, que era muito parecido com esse cenário aqui, das impossibilidades, da pedra no caminho, tampou tudo. Não chore, porque o choro descreve a nossa situação. O choro, ele descreve o que estamos passando e vivendo, ou os medos que estamos tendo. Mas Deus está falando assim: olha, não viva esse momento. O choro pode transformar em alegria. E aqui acontece isso. Aqui acontece isso. Ele diz: não chore. É a mensagem. Primeiro vem a palavra, irmão. Depois vem o que acontece. Você entende por que nós temos que apoiar na palavra? Porque não adianta ele assim: não chore, para depois. A gente tem que receber primeiro a palavra de Deus para as coisas mudarem. E é isso que nós estamos fazendo hoje, recebendo essa palavra. O que ele faz na sequência do versículo 14? Ele toca no caixão. Cara, muito doido isso aqui, né? Porque, para mim, o que isso aqui está querendo dizer? É que nós temos que dar permissão para Jesus tocar no que mais nos incomoda. No motivo do choro, que é aquele caixão, o velar aquele ali, Jesus tocou naquilo ali. Em nome de Jesus, nós vamos encerrar com uma oração pedindo para o Senhor tocar na causa da dor, na causa do choro, na causa que está te fazendo, meu irmão, abaixar a cabeça, porque o nosso Senhor Jesus tem o poder de tocar em toda situação, como Ele foi até aquele lugar e transformou aqueles ossos secos num enorme exército novamente, para guerrear por Ele, para lutar por Ele. E essa era a palavra dele ao profeta, que diz: o meu povo está assim sequíssimo, está destruído, mas eu vou erguer dentro deles novamente uma estrutura para que eles possam viver novamente. Deus vai tocar em nome de Jesus. Vai tocar no caixão, vai tocar na família, vai tocar na causa, vai tocar no processo, vai tocar, eu não sei do que é, irmão, mas em nome de Jesus, Deus está falando: nós não vamos enterrar nada essa noite, nós vamos crer em nome de Jesus que Ele pode reviver todas as coisas. O Senhor vai até ali e toca e faz o milagre dele. Volto a dizer as minhas primeiras palavras: o grande ensinamento do ministério de Jesus é que tudo é possível aquele que crê. Glória a Deus. No nome dele. E essa noite nós vamos crer no nome dele. Amém? Eu vou cantar um cântico e encerrar depois com 5 minutos. Gostaria que você ficasse de pé.